Fala aí, pessoal, beleza? Vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas na área, quarta-feira com notícias e informações do São Paulo. Avisei vocês ontem, né, que eu estaria viajando, cheguei hoje tudo certinho aqui no Rio, então nos próximos dias, até sabadão mais ou menos aí, a gente vai estar meio que improvisado, trazendo os vídeos para vocês aqui no canal. Talvez aí o áudio e a imagem não seja do agrado de vocês, né? O pessoal é muito exigente aqui do canal Teclas Daniel com a qualidade, mas estamos tentando fazer o melhor para trazer o conteúdo nesses próximos dias para a galera aqui do canal. E a repercussão da polêmica contra o Palmeiras ainda continua bastante, né? Muitas pessoas questionando. Algumas informações foram levantadas após a reunião do Rui Costa com a CBF, onde ele teve acesso ao áudio do VAR. E se for comprovado o que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, cara, de fato prova que teve um escândalo surreal nesse jogo contra o Palmeiras e isso não pode ficar barato, tá? Vou trazer para vocês, segura aí que já vamos conversar sobre esse assunto, parte também de convocação de jogadores, o Casares com novas promessas depois de 5 anos. É impressionante a cara de pau do Casares. E pegando o gancho de cara de pau do nosso presidente Casares, eu vou soltar um áudio do Luiz Ademar, onde ele participou de um podcast, eu acho, da Gazeta, se eu não estiver enganado, e ele detonou o Casares e chamou de burro. Se liga aí, vale a pena você conferir esse áudio aí do Luiz Ademar, que teve muita coragem, o jornalista. Se liga aí. O Casares é a pior coisa que já viu no São Paulo. Cara, A pior coisa que já aconteceu no São Paulo. Porque ele é um cara mascarado, burro, incompetente, um cara que vem de TV, que tentou ser, para quem não sabe, ele tentou ser comentarista, mas é burro, não consegue ser, não tem visão de jogo e tal. E ele gosta de ser do Bozo. Ele tinha que trabalhar no SBT de Bozo, de coisa. E colocar esse Bozo lá. E aí o que acontece? O cara começou a gastar e ninguém fala nada, porque vem de uma turma que vem fazendo já situação, e um vai encobrindo os erros do outro, o São Paulo vai endividando e o São Paulo vai se perdendo pelo caminho. Então, numa sequência de burrices, o São Paulo foi se perdendo. Né? E aí você foi endividando e não vai ter um Paulo Nobre. Uma pena que não tem um Paulo Nobre. Você tem que ter um cara rico para falar assim: ô imbecil, sai tudo daí, eu vou cuidar da coisa aqui, vou acertar, vou resolver a casa, vou pagar o clube, porque o clube se paga. Rapaziada, o homem foi corajoso. Para você que não conhece o Luiz Ademar, eu vou até mostrar para vocês aqui a imagem dele, tá? Só não vou colocar o vídeo porque vai ter algum tipo de problema autoral e tal, mas é esse jornalista aí, tá? Ele que acabou detonando o Casares, chamando ele de burro. Teve uma atitude assim, cara, olha, esse frame aí fica engraçado dele, do Luiz Ademar. Teve uma coragem, mano, chamar o Casares de burro, né? Repetiu ainda algumas vezes a palavra, né? Olha, é bem capaz aí, conhecendo um pouco o Casares, de querer processar ele, hein, mano. Foi muito corajoso o Luiz Ademar. Parabéns, hein, Ademar. Parabéns aí pela coragem que você teve. Eu quero saber o que você achou dessa declaração do jornalista que acabou detonando o presidente do São Paulo. E falando um pouco mais, né? O Casares, ele agora resolveu adotar algumas medidas de transparência depois de 5 anos, né? Agora, de forma assim, né? Misteriosa, né? De uma forma surpreendente. Não, agora vai ter transparência. Por que será, né, rapaziada? Eu vou soltar aqui para vocês a informação que foi do Marcelo Braga, se não estiver enganado, do Globo Esporte. Olha só, em meio às críticas da torcida, o São Paulo decidiu implementar uma série de mudanças importantes na comunicação e na gestão de informações do clube. Segundo a matéria do GE, aí, o tricolor passará a divulgar os valores das transferências, algo que a gente sempre vinha cobrando aqui no canal, né? São Paulo nunca divulgou de forma clara, transparente, qual foi o valor de cada jogador. E a partir de agora, isso será feito. Para você ter noção, nem o Henrique Carmo foi anunciado ainda nas redes sociais do clube que o São Paulo vendeu o jogador. O São Paulo apenas soltou ali uma nota no seu site, avisando a venda do atleta, mas não repassou isso
forma transparente em todas as redes sociais, que é normal de ser feito isso, e o São Paulo escondeu essa informação nas redes sociais para evitar críticas à gestão. Outro ponto, disponibilizar relatórios financeiros a cada 45 ou 60 dias. Então, isso aqui, né, até então, eram algumas promessas já do Casares antes de assumir o São Paulo, promessas de campanha, onde ele acabou não cumprindo. Outro ponto, realizar um treino aberto por semana para a imprensa, né? Em alguns momentos isso chegou a acontecer, né? A imprensa voltou para, eu acho que só dia de sexta, mais ou menos, não lembro agora o dia exato, mas durou acho que 1 ou 2 semanas, já pararam, e era algo que depois da pandemia o São Paulo iria fazer com frequência e tal, e não vem acontecendo mais. Publicar boletins médicos semanais, algo que sempre vinha cobrando. Não é simples, rapaziada. Agora do nada, né? Mas eu vou comentar para vocês por que do nada, tá? Mas agora do nada, o São Paulo fazendo um trabalho sério de comunicação, de transparência com o torcedor. A gente vai ter agora boletins semanais dos lesionados. Olha que bacana, né, mano? Que coisa bonita de se ouvir, né? Outro ponto, promover uma coletiva mensal com um dirigente ou o presidente, no caso, Casares. Então, todo mês haverá uma entrevista aí com algum dirigente ou o próprio Casares. Legal, né? Torcedor agora, talvez, com alguma polêmica que surge, alguma informação ocultada, o jornalista vai ter o direito de questionar um dirigente e a gente vai ter mais informações do clube, talvez mais detalhes de algumas situações, né? Isso tudo aqui, rapaziada, era simples, né, mano, de ser feito, era isso para acontecer num clube sério, né, num clube que tenha profissionalismo. Era para ter acontecido isso há muito tempo. Vamos lá. Então, medidas que prometem aproximar o torcedor da rotina e das decisões do clube. O que você achou aí, rapaziada? Comenta aí. Sinceramente, era algo que a gente sempre vinha cobrando, era algo que a gente já queria ver há muito tempo no São Paulo, mas infelizmente isso aqui que o Casares está passando agora para a imprensa é tarde, né, rapaziada? Depois de 5 anos, né? Qual que é a minha leitura referente a essa decisão, tá? Todos nós sabemos que a política no clube já começou, né? E o Casares agora, ele quer o quê? Ele quer promover o seu sucessor, né, que deve ser o Márcio Carlo Magno. Esse deve ser o nome aí que o Casares vai apoiar na próxima eleição, que será no ano que vem. Então a política do São Paulo, com essa nota aqui, esse comunicado, já começou. Tá? Isso também é muito por conta da imagem do Casares que está queimada, o filme dele queimado. Então ele está tentando limpar um pouco a barra dele, colocando agora essas medidas para quando o seu sucessor já for divulgado de forma oficial, que vai disputar a eleição aí para presidente do São Paulo, ele ter uma imagem já dessas atividades aí que estão sendo exercidas pelo Casares. Então, isso tudo que está acontecendo agora, com essas mudanças na comunicação do São Paulo, né? Acesso aos treinos, coletiva semanal, boletim médico, tudo que a gente pedia, né? Agora vai ter. Então, isso é meio que para dizer para as pessoas que vão votar, né, e tentar ganhar voto, ó, nossa gestão tem transparência. Então, a pessoa que for assumir o Casares agora, ele vai adotar essas medidas para o seu mandato. Então, tudo isso aqui que estamos fazendo vai ter uma continuidade, mais ou menos assim. Então, isso daqui, para mim, não passa de jogo político, tá? Porque o Casares agora quer a transparência, faltando um aninho para acabar o seu mandato. Agora é simples, né? Agora é simples fazer isso, agora é fácil, né? Mas enfim, são medidas importantes na minha visão, né? Mas é uma pena que na minha visão é opinião e eu tenho o direito de deixar minha opinião. Para mim isso aqui não passa de um jogo político. Eu quero saber a sua opinião. Mas isso é uma notícia boa que ao mesmo tempo revolta a gente, né? Porque aconteceu tanta coisa nesses últimos 5 anos com o Casares que era simples de algumas delas serem resolvidas, né? Principalmente na época do Rames Rodrigues, Dorival Júnior.
época do Diniz, né? Época do Rogério Ceni também. Só o Rogério Ceni falava algumas coisas. Então, olha o tanto de coisas que foram ocultadas nesses últimos 5 anos por falta de transparência de comunicação do São Paulo. Mas enfim, deixa a sua opinião aí, rapaziada. Bom, o outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é referente à arbitragem do jogo aí contra o Palmeiras. Mas primeiramente, a informação aí dos jogadores que foram convocados, tá? Tapia, Ferrarese e Bobadilha, ambos convocados por suas respectivas seleções. O Bobadilha, pelo Paraguai, vai enfrentar o Japão no dia 10 agora, às 7h20 da manhã, horário de Brasília. E depois, no dia 14, às 8 da manhã, contra a Coreia do Sul. Já o Tapia vai enfrentar o Peru no dia 10, às 8 da noite. Ferrarese vai enfrentar a Argentina, seleção da Venezuela, no dia 10, às 9 da noite. E depois o Belize, no dia 14, horário ainda a confirmar. Então, 4 jogadores do São Paulo foram convocados por suas respectivas seleções. Rapaziada, falar um pouquinho da arbitragem, eu quero trazer uma aspas aqui do Rizek, né, que é o âncora, diretor, jornalista lá do Sport TV e tal. Eu sinceramente não acompanho muito. Esses caras assim, sei lá, eu não sou muito de acompanhar não, tá? Mas ele tem lá os programas dele, Sport TV, é muito conhecido e tal. Ele é corintiano, a esposa, pelo que parece que também é jornalista, é São Paulina, né? E ele deixou uma declaração, cara, que gerou muita revolta e com razão de muitas pessoas brasileiras, né? Não só torcedores são paulinos. Ele disse que ele fica muito mal de cobrar um árbitro que ganha 7 mil por jogo. Olha a declaração do Rizek. Ele fica mal de cobrar uma pessoa que exerce o seu trabalho porque ele só ganha 7 mil reais. Ele ganha 7 mil reais em um dia para apitar um jogo de 90 minutos. Imagina você fazer um trabalho de 90 minutos e você ganhar 7 mil reais. Cara, é surreal, né, mano? Enquanto um trabalhador normal que acorda cedo todo dia ganha um salário mínimo, ganha 1.500 reais para trabalhar 30 dias. 30 dias, mais de 10 horas. Cara, esse cara, que bolha ele vive, mano. Até de sacanagem deixar uma declaração dessa para amenizar a arbitragem, né, mano? Cara, é patético, mano. Patético, não tem cabimento. Olha só, uma conta rápida aí para vocês, ó. Vamos lá. O cara apitar 4 jogos, irmão, ele ganha 28 mil reais. 4 jogos. E se em um mês, eles apitam mais, né? Em um mês, se ele apitar 4 jogos, ele garante 28 mil reais. Sem contar o conforto que ele tem de hospedagem, avião, alimentação, né? Isso tudo é pago também, né? Olha o conforto. Eu queria virar árbitro, né? Ter todo esse conforto e apitar ali. Nem que se fosse 2 joguinhos por mês, cara, nem vídeo ia gravar mais aqui no YouTube, irmão. Ia só fazer arbitragem. Pô, paga bem pra caramba, irmão. Olhando a realidade do brasileiro, paga bem pra caramba, tá? Mas, cara, declaração patética aí do Rizek tentando amenizar, como se, vamos lá, qualquer pessoa que ganha um dinheiro baixo, né? Está isenta de erros? Não, irmão, é a profissão, é seu trabalho. E sem contar também que esses árbitros, todos eles têm ainda emprego por fora, não é só arbitragem. Então é mais ou menos um extra ali, é um bico, a realidade hoje da arbitragem. E um bico muito bem pago, irmão. 7 mil reais para o cara só apitar 90 minutos. Pô, o cara tá de brincadeira deixar uma declaração dessa aí. Quero sua opinião. Comenta aí, rapaziada. Bom, o outro detalhe que eu quero trazer hoje para vocês é uma informação que surgiu aqui desse perfil. Vou até mostrar para vocês, ó, que é o perfil Planeta do Futebol. Pegou a informação do Goal, do Thiago Fernandes. A informação é a seguinte: informação do Goal. Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, que ouviu os áudios do VAR do jogo contra o Palmeiras, repassou à diretoria do São Paulo que o VAR sugeriu que Ramon Abate Abel fosse ao monitor para conferir possível pênalti, mas o árbitro optou por manter a decisão de campo.
A decisão de Ramon Abate Abel foi soberana e o VAR não insistiu para que o árbitro fosse rever o lance. São Paulo insiste que a CBF divulgue o áudio da conversa entre o VAR e o árbitro, mas a entidade alega que não pode divulgar sem autorização da FIFA. São Paulo considera que a divulgação dos áudios será crucial para que o público entenda o que aconteceu. O caso é tratado como um desastre nos bastidores do clube. Bom, se isso aqui for comprovado, isso aqui fica ainda mais escancarado que foi um escândalo absurdo, ainda mais pegando um pouco o retrospecto desse árbitro patético aí em jogos que ele apita do Palmeiras, tá? Rapaziada, isso aqui ele meio que ignorou o VAR, né? O VAR chamou ele para revisar, foi o que entendemos dessa informação, né? E o VAR falou assim, ó, vem olhar aqui. E ele se negou aí, mano. O árbitro se negou aí. Se isso aqui for comprovado, é um negócio sério, tá, mano? Para isso cair na mídia e soltar informação assim, o jornalista tem que ter muita certeza e prova do que foi dito, porque só pessoas do São Paulo ouviram o áudio. Esse áudio ainda não foi a público, tá? Só pode estar aguardando o aval da FIFA. E se isso for comprovado, irmão, para mim, tá? Aí é caso sim de anulação da partida. Aí sim ainda fica mais escancarado que teve algo assim bizarro nesse jogo, para não falar outra coisa. Mas é absurdo. Se isso aqui for comprovado, cara, acho que o campeonato. Eu acho que não é nem exagero, tá, mano? Eu vi até algumas pessoas comentando que é papo de até congelar a competição, irmão. Parar a competição, porque isso aqui não pode acontecer. Não pode. O VAR chama o árbitro, ó, vem olhar aqui, tem alguma coisa estranha. O cara falar que não vai, irmão, a ferramenta tá lá para isso. O árbitro tem que ir, ele tem que olhar. Rapaziada, agora esse VAR, esse áudio no caso, é agora que tem que aparecer, irmão. Depois dessa notícia aqui, se ficar ocultando a situação e não for divulgado, vai ser ainda pior. Porque se tem algo de errado, isso tem que ser exposto. E se não tem algo de errado, porque ganhou uma repercussão, uma proporção muito grande, até mundial, tá? O que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Porque foi algo surreal, tá, o que aconteceu. Então isso precisa ser pego de exemplo para evitar novos erros, né, mano? E expor algo de errado ou não. Porque agora, mais do que nunca, esse áudio é obrigado, mano, para o bem até do futebol brasileiro ser divulgado, para tirar a limpo tudo o que aconteceu nesse jogo, tá? É minha opinião, eu quero saber de vocês, tá? Mas, rapaziada, é triste, mano. Se isso aqui de fato aconteceu, aí o São Paulo acho que vai ter até prova, até recursos, no caso, para pedir até a anulação da partida, tá? Quero saber o que você pensa. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Cara, é triste o que se tornou hoje o futebol brasileiro, tá? E eu vi também que teve o setor lá da arbitragem, né, mano? Arbitragem brasileira, lá tem um nome, eu esqueci agora. É o chefe da arbitragem do Brasil. Esqueci o nome de quem era. Olha os caras buzinando aqui, ó. Eu esqueci o nome de quem que foi. Que não era a favor da punição do Ramon Abate Abel, porque eles iriam ficar sem profissionais para os próximos jogos. Não, que não pode punir e tal, porque a gente vai ficar sem gente para trabalhar. Cara, eles preferem uma pessoa que fez algo de errado continuar apitando e ocultar, amenizar uma punição, cara. Evitar uma punição. Cara, para você ver que tem muita incompetência. E esse chefe de arbitragem que sugeriu isso, o presidente da CBF, irmão, ele tem que arrancar esse cara de lá. Porque esse cara, ele tá aceitando coisa errada, né? E a boa notícia é que até então, né, o presidente da CBF, ele falou, não, esse cara vai ser punido sim. Ele puniu lá por 10 dias, eu acho que é 10 dias lá, nem vi direito, isso daí que tá uma nojeira, né? Mas 10 dias de punição, sendo que 8 é data FIFA, gente. Que punição é essa?
né? Só para dizer que puniram alguma coisa. Então, para você ver que tem muita nojeira, rapaziada. Mas enfim, essas são as informações de hoje. O vídeo ficou até longo. Peço desculpas para vocês, mas participa aqui com o seu comentário, fechou? Tamo junto e até a próxima. Abração, valeu!